Pessoal, são acho que 5 horas da tarde ou mais um pouquinho. Como é que você amanheceu hoje? Você dormiu bem? Você acordou bem? Alguém te chateou? Deixou você nervoso? Deixou você nervosa? Ai, Luciana, falaram coisas negativas comigo. Sabe que eu tava conversando com um colega meu, ele trabalha no supermercado, né? Então eu trabalho em pé, pegando. Ele não é caixa não, gente, ele trabalha em pé, aí quando você passa ali né, o arroz, o feijão, ele embala e coloca lá no carrinho. É embalador, ele é embalador, tá bom. Eu acho que tem essa profissão aí de embalador. Ele trabalha há muitos anos, né, em pé, daquele jeito ali, então ele falou assim, começou a dar muita dor nas costas dele. Aí ele foi no... Ainda bem que essa empresa de supermercado, ela debita na conta dos funcionários a Unimed Brasil. Então ela debita, por quê? Porque eu trabalhava numa empresa e aí a Unimed, ela tem um plano comercial para quem tem mais de 10 funcionários e sai bem baixinho para cada um, sabe? E se eu lembro que na época eu até falei com o meu ex-patrão assim, tinha 22 anos que eu trabalhava lá. Aí eu falei com ele assim: "Poxa, você poderia fazer, né? Porque é um plano comercial, só o patrão que pode fazer. Aí você debitaria da nossa conta, do nosso, porque fica um valor muito abaixo, porque é comercial. Não tem esse negócio de idade, igual eu já tenho uma doença, eu já tenho um problema. Então, no caso de comercial, todo funcionário que entra nessa empresa, ele vai ter esse plano de saúde que vai servir para a família dele, para a mamãe, para o papai, para a esposa, para o filhinho, para a família. E aí ele estava falando para mim que ele estava com muita dor nas costas, aí ele marcou uma consulta particular pela Unimed, que aí o médico falou que ele tinha que fazer uma tomografia, fez a tomografia pela Unimed. Aí melhorou, passou remédio, só que era um líquido que estava faltando nas costas dele. Agora ele falou assim que ele começou a sentir no joelho, muitas dores no joelho, estava conseguindo andar, que o pessoal da empresa teve que levar ele de carro para casa. Aí ele foi no médico ortopedista novamente, pela Unimed, aí ele pediu outra tomografia do joelho para ver o que está acontecendo com o joelho dele. Então a gente estava conversando sobre dores, que é ruim ficar doente, que é ruim sentir dor. E realmente, gente, é ruim sentir dor, é ruim ficar doente, é ruim ver alguém doente, é ruim ver alguém sentindo dor. É muito ruim, gente. Que seja da família, que não seja da família. É muito ruim. Igual minha mãe estava enchendo o pé dela, e aquilo ali me dava agonia, sabe? De pensar que poderia ser alguma coisa grave. Aí eu colocava o banquinho, aí a circulação dela voltava, aí o pé dela voltava ao normal. Aí eu fui levar ela no médico correndo, o médico falou que não era nada, era só a circulação dela que não estava boa. Ela tem 80 anos de idade, tá calor demais na minha cidade, não sei na sua. É, também outra coisa que ele viu, ele falou assim que não era algo grave. Aí hoje eu recebi o laudo da minha endoscopia, eu tenho uma pan, gente, é pangastrite, acho que é pangastrite mesmo, que é uma infecção, não só a gastrite, é uma infecção no lugar, é um lugar ali. Eu li que a pangastrite é no estômago todo. Ela é uma gastrite que ela irrita o estômago todo. Eu não tenho uma bactéria chamada tem uma bactéria que entra no estômago porque às vezes você não lava a verdura direito, às vezes você come coisas assim não bem lavadas. Não é isso. Ou você toma no copo de uma pessoa, que em casa também cada um tem seu copo. A mãe tem o copo dela, eu tenho o meu copo, cada um tem o seu copo aqui em casa. E aí, eu não tenho essa bactéria, ele não mandou nada para perícia, para biópsia, perícia de caso criminal, né? Para biópsia. Então, eu, graças a Deus, hoje de manhã eu levantei, fiz assim, nunca tinha acontecido. Gente, se aconteceu, eu esqueci na minha vida de eu levantar e fazer o número 2. Cara, se você faz, dá glória a Deus, tá? Eu acho que eu não me lembro de assim que acordar, fizer, a não ser que dê dor de barriga, né? A não ser que eu tomasse laxante. Aí eu fiz, agora quando foi mais à tarde, eu fiz novamente, fiz umas 2 vezes durante o dia. Hoje eu me alimentei muito bem, eu me alimentei vários momentos com taioba, com abobrinha verde, com inhame, com angu.
Tomei um pouquinho, fiz uma vitamina para a mãe de banana, eu tomei um pouquinho do resto da vitamina dela. Não senti dores hoje, não senti dores, senti um pouquinho assim de queimação aqui, mas é muito pouco, mas eu acho que é devido ainda de ter colocado, né, aquele aparelho lá dentro do estômago. É, Isso aí tudo, agora o ginecologista é só dia 26, né? Depois eu conto pra vocês. Hoje eu fui no brechó, Deus não permitiu que eu vendesse nada, hoje eu não vendi nada, mas também tava assim, tá chegando perto do Natal, eu sei que as pessoas vão comprar roupa nova, eu sei que as pessoas, perto do Ano Novo, as pessoas têm uma superstição aí, né? Um pouco aí por causa do Ano Novo, pessoas viajando, pessoas trabalhando. Então, eu vou para lá, fui lá, fiquei na parte da manhã, depois veio um cliente meu de outra cidade, veio me desejar Feliz Ano Novo, Feliz Natal, perguntar como é que eu estava, graças a Deus, né? Ele está bem, ele está muito feliz porque ele conseguiu se aposentar por tempo de contribuição, ele falou, né? Diz ele que é tempo de contribuição. Então, assim, e tem uma coisa que ele comentou comigo, que ele é pedreiro, sabe, gente? Ele comentou comigo assim, eu tô fazendo uma obra grande, sabe? Eu não vou falar onde é, tá? Eu tô fazendo uma obra grande, uma casa de 3 andares, que um cara lá dos Estados Unidos, ele mandou fazer essa casa de 3 andares. Eu, como pedreiro, acho uma burrice a pessoa gastar tanto dinheiro numa casa. Olha como que é, né? A pessoa que vende carro, ela não tem um carro de luxo. Para ela sempre vende. Eu conheci um cara que ele vendia carro de luxo. Ele andava nos carros que ele vendia, mas ele tinha um carro dele mesmo, que não desfazia dele, um carro mais barato. De que ele sabe. Também tem um cara aqui que tem uma oficina de carro, que ele tem uma oficina de carro muito boa, enorme. Gente, ele não compra carro de luxo. Ele anda nos carros de luxo que fica na oficina, mas ele tem um carro comum, um carro mais barato. Às vezes você quer uma coisa que vai dar muita manutenção. Carro exige, quanto mais caro o carro, mais manutenção, mais dinheiro você tem que gastar no carro, né? Então, igual a vida, né? Eu estava conversando com esse colega meu, ele estava falando a respeito da. Ele falou assim: nós só vamos no médico quando começa a doer. Mas, gente, eu falei com ele assim, mas é verdade, porque enquanto você não tá doendo nada, você tá achando que sua vida tá normal, que você tá bem de saúde, você tá se alimentando, tá fazendo exercício, tá arrumando casa, você tá trabalhando, então você acha que você tá normal. Então, como que você vai adivinhar? Você só começa a perceber quando tá alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha no meu organismo. Meu organismo está indicando que eu não estou muito bem. Aí que você vai procurar o médico mesmo, porque por mais que você faça um check-up anual, todo ano, pode aparecer algo depois, entendeu? Então, assim, pode aparecer algo depois. Então, você só vai quando você percebe que... Eu lembro, gente, eu não esqueço jamais do Marcelo Rezende, do Cidade Alerta. Eu lembro que ele falou que ele gostava muito de vinho. Quem conheceu o Marcelo Rezende sabe que ele gostava muito de vinho. Tinha uma adega só de vinhos caríssimos, de 20 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais, 25 mil reais, 15 mil reais. E ele falou que ele tinha, todo dia de manhã, ele ia na padaria, ele gostava de tomar café na padaria, de comprar o pãozinho. Era uma satisfação grande que ele tinha. Era de tomar um vinho e de ir na padaria, comprar o pão. Sentir aquele cheirinho de pão novo, bem cedinho. Aí diz ele que começou a perceber que ele estava sem vontade de ir na padaria. Olha a percepção do organismo da pessoa. Ele não sentiu dor, ele não estava sentindo dor, ele não estava sentindo nada estranho no corpo físico dele, mas ele sentiu que ele não estava bem porque ele não estava mais tendo vontade de fazer uma coisa que fazia ele feliz. Diz ele que quando ele colocou o vinho, ele não sentiu vontade de tomar o vinho, ele sentiu tipo com uma ânsia de vômito. Então ele ligou para o médico dele e falou assim: olha, eu quero fazer uma bateria de exames porque eu acho que eu estou com algum problema. Por que você acha que você está com problema? Porque eu sempre fui na padaria de manhã, sempre gostei, era minha rotina diária de felicidade, de alegria. Eu não estou mais tendo vontade de ir na padaria. E eu fui abrir um vinho, eu não senti vontade de tomar o vinho, eu senti ânsia de vômito, então eu estou com algum problema. Gente,
foi no médico, fez a bateria de exames. O que aconteceu? Câncer. Ele descobriu que estava com câncer. Porque ele conhecia ele mesmo. Eu me conheço. Eu sei quando uma coisa está fora do lugar. Eu sei quando eu não estou com vontade de fazer uma coisa. Eu sei quando eu estou com falta de energia. Então você sabe quando você não está bem. Então, assim, a maioria do ser humano só vai ao médico quando está sentindo uma dor, quando aparece um caroço, quando aparece alguma coisa. Tem uma criança aqui, há muitos anos atrás, que apareceu um caroço na mãozinha dela, um carocinho na mãozinha dela, um carocinho pequeno. A menina andava de bicicleta, cheia de energia. Eu vi a menina andando de bicicleta com a mãe dela. A menina era criança, devia ter uns 9 anos, 8 anos de idade, mas ela andava de bicicleta com a mãe dela assim numa alegria. Uma menina cheia de energia, aparentemente cheia de energia, e tinha energia. E aí deu esse carocinho na mão dela, que não tinha ferida, que não doía nem nada. Ela foi levar a filha no médico. Quando chegou lá, gente, era câncer. Câncer. Na mão da menina, de 8 anos, cheia de energia. Infelizmente, a menina não sobreviveu. Com um carocinho que não era machucado, que não doía, que não tirava a energia dela. E ela não sobreviveu. Ela foi fazer quimioterapia, radioterapia, ela não sobreviveu. O câncer já tinha se espalhado. Ele virou um caroço, mas sem machucado, sem sintomas, já tinha espalhado pelo corpo dela, pelo organismo todo afora e matou a menina. A menina fez quimioterapia, radioterapia, fez, a mãe levava, mas com 8 anos de idade a menina não veio a ficar bem. A mãe depois, por também ficar triste com a morte da filha, que era companheirinha dela, amiga dela. Ah, só tinha ela de filha? Não, tinha mais. Só que ela era companheirinha dela, né? Ela teve depressão, teve câncer também, teve câncer na mama, fez quimioterapia, radioterapia. Quando ela começou a ficar tudo bem com ela começou a ter vida normal, acho que ela perdeu a vontade de viver. Depois ela pegou e começou o quê? Agora diz que o câncer voltou nela. Voltou porque ela não tratou direito. Ela não ia ao médico mais para ver como é que estava. Acho que algumas pessoas elas ficam tão tristes, tão tristes, tão tristes. Porque até já falei com a pessoa umas vezes assim, que câncer parece de cansaço, né? Cansaço da vida, cansaço de viver, cansado, né? Eu estava vendo uma reportagem ali da Nicole Baus, ela falando assim que ela tem muito medo de perder a mãe dela, que ela não tem medo de ir embora, que ela sabe que ela não vai ver nada, mas dela sofrer, porque ela ama muito a mãe, que a mãe é a melhor amiga dela, companheira, conversa com todo dia no telefone, e que ela tem assim um amor enorme pela mãe, que ela vai sentir muita falta. Então ela falou que ela não tem medo de morrer, mas a mãe dela, ela tem medo de perder. Então assim, e o rapaz falando que é o ciclo da vida mesmo, a gente vem esse mundo, a gente vive, a gente enfrenta problemas, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, a gente fica doente, a gente melhora, mas teve um momento que a gente tem que ir embora. Todo mundo tem que ir embora, todo mundo é diferente de todo mundo tem uma escolha diferente. Então, assim, eu tava vendo aquilo ali e falando, gente, é verdade. Porque não tem como a gente prever. Eu já até falei com esse colega meu, que tá sentindo muita dor no joelho, que vai fazer até dia 26 assim, uma tomografia no joelho, né, lá em Colatina, pela Unimed. Eu tava conversando com ele, falando assim, cara, às vezes você tá bem, assim, do nada, parece um troço assim, sabe, na sua vida. Eu acho que, sinceramente, é permissão, sabe, de Deus, a gente é finito, né? A gente tem um fim, todo mundo tem um fim, sabe? Todo mundo uma hora vai embora. E é, a gente às vezes fica aí querendo viver mais, ter um carro, uma Ferrari, ter uma mansão com não sei quantos quartos, não sei quantos banheiros, colocar silicone na bunda, silicone no peito, murchar a barriga, fazer harmonização facial, e você ainda não é amada. Nenhum homem começa a te amar por causa disso. Na verdade, o ser humano está cada vez mais distante do amor. O homem não consegue mais te amar, nem pela sua aparência física e nem pelo dinheiro que você tem. Ele pega todo o dinheiro que você tem, gasta todo o dinheiro que você tem, deixa você endividada. Ele pega tudo que você tem, toda a sua energia, toda a sua capacidade de estar vivo e leva embora. É muito triste isso, gente. Então, assim, se você acha que é só com você, não é só com você.
Hoje mesmo eu estava conversando com uma mulher que ele é divorciado, o marido dela traiu ela e deixou ela e foi embora. Ela, e deixou ela pagando uma casa, né, prestação. Ainda bem que ela era professora, ganhava um salário mínimo na época, sempre ganha agora um salário mínimo, e que ela falou que dava para pagar a prestação da casa. Então ele deixou ela com dívida de prestação de casa, que era menos do valor do que ela ganhava a prestação, né? Diz ela que ela conseguiu pagar, nunca mais arrumou homem nenhum, nunca arrumou filho. Então, assim, ela vive tranquila na casinha dela, ganha um salário mínimo por mês, que ela come tranquilamente, que é só ela mesmo. Eu falei, menina, você tá certa, sabe? Tá certa, porque, nossa, eu tive um filho só. Mas eu vou falar pra você, tá? Nossa, falar pra você, só Deus na causa, né? Então, nós estamos aqui, gente, em 1 Crônicas, que é o Antigo Testamento ainda, nós estamos no Antigo Testamento, vamos ver até quando Deus vai permitir que nós vamos estudar a palavra dele, vamos ver se Deus fica irado e Deus fica bravo, né? Deus fica bravo, Deus mata as pessoas, né? Deus extermina as pessoas, até quem ele ama, né? Ele faz deitar com os antepassados, né? Para a pessoa dormir lá até Jesus voltar. Deus fica bravo mesmo. Deus, ó, manda doença, manda pandemia, manda doença, quando ele tá muito chateado. Então, meu filho, ele não tem esse negócio de ser ungido dele, não. Ele, quando pega, ele pega pra valer. Pode ser ungido dele, porque Deus pega pra valer. Quando faz uma coisa que não agrada a Deus, Deus fica bravo, Deus manda doença, Deus manda faz a pessoa adormecer com os antepassados e só voltar quando Jesus voltar. Então, prepare-se, gente, porque Deus, ele é Deus de amor, mas também é fogo devorador, né? Então, estamos na 1 Crônicas, que é no Antigo Testamento. Vamos conhecer mais de Deus. Nós estamos vendo que Deus é bravo, Deus fica irado, tem ira ardente. No capítulo 1 Crônicas, capítulo 23, quando o rei Davi ficou idoso, estava perto do fim da sua vida, o rei Davi fez Salomão, seu filho, rei sobre o povo de Israel. Então, o rei Davi reuniu todos os príncipes de Israel, os sacerdotes, levitas, e foi feita a contagem dos levitas de 30 anos de idade para cima. O seu número total de contagem, cabeça por cabeça, foi de 38.000 homens. Destes, 24.000 homens serviam como supervisores da obra da casa de Jeová, 6.000 homens eram oficiais e juízes. Havia 4.000 porteiros, 4.000 louvavam a Jeová com os instrumentos musicais, sobre os quais o rei Davi disse: Eu os fiz para dar louvor a Deus. Então o rei Davi os organizou em turmas de acordo com os filhos de Levi, que chamavam-se Gerso, Coate e Merari. Dos Gersonitas havia o nome de Ladã e Simei. Os filhos de Ladã foram o nome Jeiel, o cabeça, Zetão e Joel, 3 filhos. Os filhos de Simei foram Salomete, Aziel, Arã, 3 filhos. Esses foram os cabeças das casas paternas de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Zina, Jeus e Berias. Esses 4 foram os filhos de Simei. Jaate era o cabeça e o Ziz era o segundo cabeça, mas visto que Jeus e Berias não teriam muitos filhos, foram contados como uma única casa paterna que cuidava da mesma responsabilidade. Versículo 12. Os filhos de Coate foram Anrão, Izá, Hebron e Uziel, foram 4 filhos. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés, aqueles que foram no Egito, mas Anrão e seus filhos foram permanentemente separados, a fim de santificar o Santíssimo e oferecer sacrifícios perante Jeová, servir a Jeová e proferir bênçãos em o nome de Jeová para sempre. Quanto a Moisés, o homem do verdadeiro Deus, seus filhos foram considerados parte da tribo dos levitas. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson, Sebuel era o cabeça. Dos descendentes de Eliezer, Rebias era o cabeça. Eliezer não teve outros filhos, mas Reabias teve muitíssimos filhos. Dos filhos de Esá, Salomite era o cabeça. Os filhos de Hebron foram Gerias, o cabeça. Amarias, o segundo cabeça. Jaziel, o terceiro cabeça. Jaquemião, o quarto cabeça. Os filhos de Uziel foram Mica, o cabeça, e Sias, o segundo cabeça. Os filhos de Merari foram Mali e Mussi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos homens, ele teve apenas filhas mulheres, por isso os filhos de Quis,
que eram parente delas, primos, as tomaram como esposas. Os filhos de Musi foram Mali e Eder e Jeromete, 3 filhos. Esses foram os filhos de Levi, de acordo com as suas casas paternas, de acordo com os cabeças das casas paternas. Eles foram registrados, contados e alistados por nome e realizavam o serviço da casa de Jeová a partir de 20 anos de idade, pois o rei Davi tinha dito: Jeová, o Deus de Israel, deu descanso ao seu povo de Israel e residirá em Jerusalém para sempre. Da mesma forma, os levitas não terão mais de carregar o tabernáculo e os utensílios usados na adoração de Jeová. De acordo com as últimas instruções da rei Davi, os levitas de 20 anos de idade para cima foram contados. A função dos levitas era ajudar os filhos de Arão no serviço da casa de Jeová e cuidar dos pátios, dos refeitórios, das purificações de todas as coisas sagradas, de todo o serviço necessário na casa do verdadeiro Deus. Eles ajudavam cuidando dos pães da preposição, os levitas, da farinha fina para a oferta de cereais, dos pães achatados com fermento, dos pães assados na frigideira, da massa misturada com azeite, de todos os pesos e medidas. Eles deviam se apresentar toda manhã, os levitas, para agradecer e louvar a Jeová, e fazer o mesmo ao anoitecer, louvar e agradecer a Jeová. Eles ajudavam sempre que os sacrifícios queimados eram oferecidos a Jeová nos sábados, nas luas novas e durante a época festivas, segundo o número que as regras exigiam, e faziam isso regularmente perante Jeová. Também cuidavam de suas responsabilidades relacionadas com a tenda de reunião de Jeová, com o lugar santo de Jeová e com os filhos de Arão, seus irmãos, no serviço da casa de Jeová. Capítulo 24, versículo 1. As turmas dos descendentes de Arão. Arão era aquele que foi lá no Egito junto com Moisés, aí tirar o povo de Israel do Egito. Claro que foi assim com o poder de Deus. E foram os dois escolhidos por Deus para tirar o povo de Israel, que é o povo que Deus escolheu para adorá-lo. Foram as seguintes. As turmas dos descendentes de Arão foram as seguintes. Os filhos de Arão foram o nome Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Versículo 2. Nadab e Abiú morreram antes do pai deles, o Arão, e não tiveram filhos, mas Eleazar e Itamar continuaram servindo como sacerdotes a Jeová. Versículo 3. O rei Davi, juntamente com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu os sacerdotes levitas em turmas para suas designações de serviço. Versículo 4. Visto que os filhos de Eleazar tinham mais chefes do que os filhos de Itamar, a divisão foi feita proporcionalmente para os filhos de Eleazar, 16 cabeças das suas casas paternas, e para os filhos de Itamar, 8 cabeças das suas casas paternas. Versículo 5. Além disso, eles os dividiram por sortes. Quem falou que jogar a sorte aí é condenado por Deus? Está no versículo 5 do capítulo 24 de 1 Crônicas. Os dois grupos juntos, pois havia oficiais encarregados do lugar santo de Deus e oficiais que serviam o verdadeiro Deus, o dono deste céu maravilhoso. Tá vendo não, gente? Você tá vendo a telha aqui? Ai, deixa eu virar aqui para vocês verem esse céu. Hoje tá quente, 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 quente. Muito quente hoje, muito quente. Dei um banho na manhã já tá quente pra caramba. Deus deixou aí um dia muito quente hoje. Hoje é 21 de dezembro, né? Hoje é quinta-feira. Versículo 6. Como o secretário dos levitas, chamado Semaías, que era filho de Netanel, registrou o nome desses homens na presença do rei, dos príncipes e do sacerdote chamado Zadok, de Aimeleque. Aimeleque era filho de um homem chamado Abiatar, e dos cabeças das casas paternas dos sacerdotes e dos levitas, escolhia-se uma casa paterna de Eleazar e uma casa paterna de Itamar. Versículo 7. A primeira sorte saiu para um homem chamado Jeoiaribe, a segunda para Gedaías. Versículo 8. A terceira para um homem chamado Arim. A quarta para um homem chamado Seurim. Versículo 9. A quinta foi para um homem chamado Malquias. A sexta foi para um homem chamado Miamim. Versículo 10. A sétima foi para um homem chamado Acós. A oitava foi para um homem chamado Abias. Versículo 11. A nona foi para um homem chamado Jesuá. A 10ª foi para um homem chamado Secanias. Versículo 12. A 11ª foi para um homem chamado Eliasiabe. A 10ª foi para um homem chamado Jaquim.
Versículo 13. A 13ª foi para um homem chamado Upa. A 14ª foi para um homem chamado Jezebeabe. Versículo 14. A 15ª foi para um homem chamado Bilga. A 16ª foi para um homem chamado Imer. Versículo 15. A 17ª foi para um homem chamado Ezir. A 18ª foi para um homem chamado Apizés. Versículo 16. A 19ª foi para um homem chamado Petaías. A 20ª foi para um homem chamado Jesquel. Versículo 17. A 21ª foi para um homem chamado Jaquim. A 22ª foi para um homem chamado Gamul. Versículo 18. A 23ª foi para um homem chamado Delaías. E a 24ª para um homem chamado Mazias. Versículo 19. Essas eram as suas designações de serviço, quando entravam na casa de Jeová, de acordo com o procedimento estabelecido por Arão. Arão era irmão de Moisés, aqueles dois que foram lá no Egito e que aí Deus mandou as 7 pragas, não através de Arão e de Moisés, mas o poder de Deus, Deus conversava com Moisés. Moisés falava para Arão: seu antepassado, conforme Jeová, Javé, Deus Exército, papai de Jesus, o Deus de Israel, lhe havia ordenado, dado ordem de fazer. Versículo 20. E dos outros levitas havia, dos filhos de Anrão, o nome de um dos filhos era Subael, que era um rapaz chamado Subael. Dos filhos de Subael, tinha um filho dele chamado Gedeías. Versículo 21, de Reabias, dos filhos de Reabias, chamava-se um filho chamado Isias, o cabeça. Versículo 22, dos Isaritas, tinha um filho chamado Selomete. Dos filhos de Selomete, tinha um filho chamado Jaate. Versículo 23, dos filhos de Hebron, tinha um filho chamado Gerias, o cabeça. Amarias, que era o segundo cabeça, Jaziel era um homem chamado Jaziel, era o terceiro cabeça, Jecameão era o quarto cabeça. Versículo 24, dos filhos de Uziel, Mica, e dos filhos de Mica era um homem chamado Samir. Versículo 25, o irmão de Mica chamava-se Isias, e dos filhos de Isias havia um chamado Zacarias. Versículo 26, os filhos de Merari foram chamados de Mali e Mussi. Dos filhos de Jazias havia um chamado Beno. Versículo 27. Os filhos de Merari chamava-se Jazias, que havia Beno. Beno era um homem. Soão era o nome de um homem, Zacur é o nome de um homem, e Bri é o nome de um homem. Versículo 28, de Mali havia um homem chamado Eleazar, que não teve filhos. Eleazar não teve filhos. Versículo 29, de Quis, os filhos de Quis chamavam-se Jeramel. Versículo 30, e os filhos de Mussi chamavam-se Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os filhos de Levi, os levitas, segundo as suas casas paternas. Versículo 31. E ele, os levitas, também lançaram sortes, assim como seus irmãos, os filhos de Arão. Arão foi aquele que foi com Moisés para o Egito, e haviam feito na presença do rei Davi, ungido de Deus, foi o segundo ungido de Deus depois de Saul, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das casas paternas dos sacerdotes, dos levitas. A casa paterna do mais velho foi tratada da mesma maneira que a casa paterna do mais novo.